Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Escola de Mistérios. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, nossa irmãzinha do coração, a Verônica Lima. Para quem não conhece ainda, né? A Verônica, nós começamos aí há mais ou menos uns 2 meses, né, Verônica? 1 mês e pouco, 2 meses. Aí a gente começou a fazer trocar umas mensagens aí, onde ela estava recebendo algumas informações e que ela não sabia direito o que se tratava, e nós começamos a trabalhar com ela e entendermos, e hoje ela vai estar compartilhando conosco um pouco dessa história maravilhosa, essa história de vida, e também hoje nos ajudando aqui junto com a gente, nosso querido professor Paulo César, né? E boa noite, professor Paulo. Boa noite a todos, é um prazer, uma alegria conversar com a Verônica, simpática, alegre, descontraída, muito legal. É um papo muito bom, professor Disseu. Estou muito feliz de participar dessa live com vocês aí. É claro que eu quero muito, estou muito curioso para ver a experiência da Verônica, porque, incrivelmente, os contatos geralmente são feitos com pessoas que têm percepção. Exatamente. Tem paranormalidade ou mediunidade, né? Então, o Verônica é uma dessas pessoas e somos todos ouvidos. Meus parabéns. Boa noite, Verônica. Olá, boa noite mais uma vez. A meu irmãozinho Disseu, a meu irmãozinho Paulo. Boa noite a todos que estão aqui conosco nessa noite. Gratidão imensa pela atenção de todos vocês aqui conosco. E boa noite a todos os nossos telespectadores aí, né? As pessoas que estão já no chat. Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer pergunta aí para nós ou para a Verônica, fique à vontade. Hoje é uma live super especial, uma live onde nós vamos falar um pouco sobre a espiritualidade, sobre o universo, enfim. A Verônica vai contar uma história aí. Verônica, conta um pouquinho sobre a tua vida aí, pessoal. O que você sentiu, o que você faz aí, quem é você, para as pessoas já ir conhecendo. A gente já viu que aí no chat tem pessoas que te conhecem. Olá, gente. Eu estou nessa visita. Verônica Lima. Eu moro no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu sou artesã, artista plástica. Eu gosto muito de trabalhar também na área de resgate dos nossos irmãozinhos, né? Trabalho com resgate de animal. E posso dizer que eu hoje me acho muito feliz nessa área que eu me encontro hoje. Bacana. Com tantos amigos maravilhosos. Ela estava sedenta para essa live fazia algum tempo já, né, Verônica? Professor Paulo, fique à vontade. O que eu quero dizer é assim, que, na verdade, a espiritualidade é uma das ciências, é a principal ciência do universo, né? Então, a gente quer aproveitar, ouvir as experiências da Verônica, ver como tudo começou, como que ela se mantém equilibrada diante disso tudo, porque a gente sabe que não é fácil. No primeiro momento, até como instrutor de yoga, e como formador de professores de yoga, nós sabemos que toda pessoa que busca meditação, que busca técnicas físicas e respiratórias, ela se mantém equilibrada. Mas também podem ocorrer momentos de despertar, lapsos de consciência, de a pessoa vê coisas que normalmente a maioria das pessoas não vê, e ouve coisas que a maioria das pessoas não ouve. Você começa meio que ficar entre dois planos em algumas situações. E isso, quando a pessoa não está preparada, quando ninguém falou a respeito, pode deixar a pessoa apreensiva. Tem gente que pensa que está pirando. Então, vamos fazer uma abertura, vamos ver, porque a gente sabe que é um processo difícil tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, gratificante. Eu falo que, na verdade, isso é um dom que Deus nos dá. Isso é uma bênção. E não podemos deixar uma bênção ser desviada. Todo dom que o universo nos concede tem que ser utilizado, aproveitado e usufruído. Quando a pessoa não aproveita esse dom, ela acaba tendo a vida dela complicada. Alguns acabam adoecendo porque não flui.
A vida flui. Mas quando a pessoa começa a seguir a sua lenda pessoal, cumprir a sua missão espiritual, acontece o contrário. Tudo flui. É verdade. Verdade. Como é que começou, Verônica, esse contato, essas primeiras experiências, assim? Conta um pouco pra gente aí. Bem, realmente não é fácil. Começou na década de 90, a primeira vez que eu tive um avistamento, e a nave ela fez digamos, um L. Ela veio, tinha uma luz que me chamou muita atenção, já era quase 11 e pouca da noite, e ela fez assim, e voltou e subiu. Aquilo foi a primeira vez que eu tive um avistamento, me chamou bastante atenção, nunca mais saiu da minha mente. Mas como eu tinha criança pequena, muitos afazeres, a lida do dia a dia, realmente só ficou na memória. Mas, para frente, o tempo foi passando, eu voltei a ter avistamentos. E eu comecei a fazer questionamento, que era aquilo, por que eu estava presenciando, né? Por quê, para quê, o que significava. E eu comecei a deixar essas questões escritas na mesa do kardecismo. Eu sou média e eu comecei a recorrer à espiritualidade para ver se me respondia o que era aquilo que eu estava vendo e não entendia. E meus pais também não souberam me explicar na época. Eu sempre falava, aquela luz andou, aquela luz passou. E foi então que a coisa ficou mais séria, depois que meus filhos se casaram, e eu fiquei, vamos dizer, sozinha, né? Cada um foi ver sua vida, e realmente eu comecei a ver de forma ouvir. Como você ouviu, Verônica? Eu dentro de casa eu sentia, vem aqui fora, vem no quintal. E eu ia e olhava e lá estava. Aí eu falei, nossa, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Aí comecei a ler, a assistir vídeos, a procurar entender o que estava acontecendo, buscar pessoas no assunto da ufologia. Fiz todo tipo de... Não vou dizer terapia, porque eu não cheguei a fazer terapia. Eu cheguei a procurar pessoas que me indicassem como eu entender aquilo, porque eu passei 8 meses da minha vida acamada, porque eu via, porque eu ouvia, e não tinha absolutamente ninguém para me dizer o que estava acontecendo comigo. Foi então que eu fiz uma hipnose regressiva, e que foi um divisor de água na minha vida. Ali eu fiquei sabendo quem eu era, para que vim, por que vim, e outras coisas mais. Aí, sim, aí eu comecei a ir para dentro e para o alto, porque eu coloquei na minha meta que as respostas estavam dentro de mim, então eu comecei a buscar dentro de mim. Cheguei à conclusão de quanto mais você falar, isso tem quase 5 anos, quando eu comecei a meditar, que virou um hábito na minha vida. Eu comecei a falar para mim que eu estava buscando, de uma certa forma, perguntas para pessoas que, naquela época, me deixavam, digamos, um pouco mais confusa do que eu já estava naquela época. E fui meditando, meus sonhos deixou de ser sonho, começou a ser projeções lúcidas, nas quais eu comecei a meditar e solicitar um auxílio desses seres que falasse para mim que eu não estava enlouquecendo. E por que daquilo tudo? Porque hoje em dia eu noto ainda em algumas pessoas assim, eu vi uma luzinha, eu vi uma nave, mas aquilo para mim
não me foi suficiente. Eu não queria ver uma luzinha, eu não queria ver uma nave, porque não queria, eu queria entender por quê. Por que aquilo? Se eu estou vendo aquilo, tem um fundamento, eu tenho que buscar saber o que é aquilo. E foi aí que eu buscando, a resposta que me veio foi a meditação, através da meditação. E no início não é fácil, não foi fácil para mim, eu acho que não é fácil para ninguém. Então, eu determinei, assim, pequenos momentos. Comecei a meditar 5 minutos, passei para 10, para 20, até que hoje já é um hábito. E, através das meditações, vinha o transe. E eu ouvia, e eu comecei a deixar cadernos. Bom, será que eu consigo escrever? Nos transes, eu comecei a escrever algumas coisas que eu ouvia. Aí eu fui assimilando. Eu ouvia, eu escrevia, eu tinha sonhos, comecei no decorrer do dia, não lembrar do sonho. Aí eu falei, bom, eu tenho que me lembrar. Então, caderno e caneta já não está suficiente, celular, vou gravar. Comecei a acordar, a gravar o que eu acordava falando. Eu comecei a meditar e pedir, olha, eu preciso, então, já que vocês estão entrando em contato comigo, que nessa época aí, eu já tive a resposta na mesa kardecista, que eram seres, era de uma hierarquia superior. Eles foram falando assim, sem me assustar, que estavam entrando em contato comigo para que eu relembrasse quem eu era e uma missão que eu tinha. Então, aquilo foi para mim divisores de água. Buscar, então, se eu tenho algo a fazer, eu quero fazer. O que é, porque vim. Eu não me contentei. Eu acho que se contentar em ver uma luzinha, uma nave, não é legal. Você tem que buscar por que está vendo e para que está vendo. Eu acho que foi para mim muito importante esse pensamento que eu tive. E nesse pensamento da anotação, aí eu comecei a fazer um quebra-cabeça. Eu comecei a ler o que eu escrevia, o que eu ouvia, ou o que eu estava em transe e rabiscava. E foi aí que ficou, vamos agora para 8 meses atrás, isso levou quase 4 anos e pouco, tá? Meditando, escrevendo, ouvindo, pedindo. Olha, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Aí, de 8 meses para cá, realmente ficou uma coisa assim mais séria, que eu comecei a ouvi-los através dos meus aparelhos da minha residência, através da minha TV, através do meu celular. Então, eu acho que é assim, você tem que buscar entender o que está acontecendo. E buscando o que está acontecendo, você poderá não ter nem todas as respostas, mas você não vai ficar estacionado aonde você está. É caminhar, buscar entender e pegar as informações e não guardar. Sabe por que não guardar? Porque tem pessoas que estão passando a mesma coisa que você está passando e precisa de ouvir o que você precisou de ouvir algum dia e ninguém falou com você. Então, eu até agora vou comentar, eu sou muito grata, né, da espiritualidade ter colocado vocês, né, professor Disseu, professor Paulo, professor Jefferson, no meu caminho, porque realmente me auxiliou muito, muito, muito a entender tudo o processo como um quebra-cabeça, né? Foi se unindo, encaixando as peças e acho que muitas peças que faltava foi o divisor de águas, eu fui encaixando realmente. E estamos aí, né? No caminho. Abduziram o professor Paulo. Eu acho. Ai, meu Deus do céu. Como que foi esse... Você falou para mim assim sobre as práticas de trabalho de campo. Como que você... O que você pode falar sobre esse trabalho de campo ainda? Tem a ver já com as projeções?
coisa assim? Sim, quando você faz meditação, você toca um sininho lá em cima. Eu entendo assim. Fulano está meditando. Medita de novo? Fulano está meditando. Medita mais uma vez? Ops, vamos até fulano. O que você está buscando, na realidade, está buscando você também. E quando eu parti para a pesquisa de campo, né? Vamos admirar a Lua, mas vamos ver o que pode estar próximo à Lua, olhar o céu e observar o que está numa nuvem. Foi através da meditação, me veio essa vontade, me bateu muita vontade de fazer pesquisa de campo. E comecei realmente a meditar e ter a aproximação deles. E realmente é algo telepático. Você envia sua mensagem, você busca, você aguarda, e você tem o retorno desses seres. Eles realmente entram em contato conosco. Realmente. Professor Paulo? Sim, eu quero comentar algumas coisas que a Verônica falou. Quero dizer que, primeiro, ela foi dando dicas aí, pessoal. Eu vou pontuar algumas coisas que a Verônica falou, que são muito importantes aí. Ela falou sobre escrever. Ela começou a escrever as experiências que ela tinha nos sonhos. Existe uma técnica de yoga chamada yoga dos sonhos, para você despertar a consciência da quarta dimensão nos mundos astrais ou no plano espiritual. Consiste em você escrever toda a sua experiência onírica, aquilo que acontece no seu sonho. Por mais estranho que seja, escreve. E você vai lendo. Daqui a um ano, você vai ver que tem um padrão. Você vai começar a perceber que dicas foram dadas, muitas vezes, ou pelo seu subconsciente, ou pelos mundos espirituais. Outra coisa que ela falou que eu achei muito legal foi sobre a meditação. A meditação ajuda no despertar da consciência. Então, toda pessoa que faz meditação, ela foi perfeita quando ela diz, como se você acendesse uma luzinha e fala, estou aqui. Quando você medita, você deixa sua mente silenciada, seu padrão vibratório aumenta. Você começa a vibrar numa escala em hertz muito mais alta. Isso permite que você seja detectado nos mundos superiores. E eu gostei porque ela falou uma coisa. Ela recebeu uma mensagem que era de uma hierarquia superior. Sim. E isso é muito importante, porque a conexão nos mundos internos, claro que quando você vibra alto, a possibilidade de conectar com vibrações altas é certa. Mas também existem certas forças opositoras que também não são tão boazinhas. Sim. É importante que a pessoa saiba técnicas de defesa psíquica. E essas técnicas existem, como mantras, conjurações, etc., que criam um campo de proteção ao redor da pessoa que se projeta astralmente, né? Então, outra coisa que ela falou fantástica, pessoal. E eu posso dizer para vocês que isso acontece, cada palavra dela foi, assim, fruto da experiência vivida. Isso vale mais do que centenas de livros, porque ela viveu. Ela não está contando algo que ela leu, não sei quem escreveu. Não, ela viveu. Foi justamente sobre ouvir luzes através de equipamentos eletrônicos. Esse é um fenômeno chamado transcomunicação. É possível, certo? Isso geralmente acontece na presença de certos paranormais. Na Itália, me fugiu o nome dele agora, um paranormal, que naquela época do gravador ainda, da fita cassete, muita gente hoje nem sabe o que é isso, mas no tempo do cassete, ele dava um play no gravador e todo mundo calado em silêncio. Quando ele ouvia, aparecia uma voz de fundo. Até o ator Carlos Vereza, ele também participa do grupo de transcomunicação. A televisão desligada, aparece um ponto na tela da televisão, se manifesta. Sim. Ele me relatou pessoalmente algumas experiências que ele teve no Padre Pio, se não me engano, um lugar onde eles se reúnem aí. Enfim. Professor Paulo, ela tem algumas experiências nessa área aí também que você acabou de falar aí, das projeções em equipamentos. Continue aí, professor. Vamos ouvir, depois a gente continua. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo alguns comentários a respeito da experiência da Verônica, para vocês poderem entender o que fantástico que é
quando a pessoa tem consciência e ela começa a vivenciar esses fenômenos de percepção extrasensorial. Vamos escutar como é que foi, Verônica. Conta para nós aí. Vou contar para vocês, assim, eu vou dividir com vocês. O que puder, claro. A minha primeira experiência através de um aparelho, né, aqui de casa. Bem, eu trabalho com notebook e 2 telas de telefone. Eu trabalho com 3 telas. E a TV fica sempre ali ligada em meditação, direto. Quem me ligar vai escutar no fundo a meditação que eu já acostumei. Então, o notebook estava recém-comprado e ele começou a chiar. Eu passei a mão no cabelo, falei, nossa, novo, já está dando problema. E quando eu pensei, nossa, novo já está dando problema, os 2 aparelhos de celular acendeu e fez o mesmo som. Aí eu olhei assim, aí falei, nossa, realmente está acontecendo alguma coisa aqui. E me levantei, já passei a mão no cabelo e fiquei fazendo perguntas. Eu questiono muito. O que houve e tal. Mas eu sabia que algo já estava... A atmosfera mudou. Foi então que minha intuição, né? Eu acho que eu tive uma intuição. Me disse, se você está escutando tudo, joga aquela gilete que você vai ouvir, porque eu não uso pinça, não nada, só passo um pouquinho de gilete aqui na sobrancelha. E eu vi ali, eu olhei, e tem aquele filme Matrix, você escuta tudo ao seu redor, até o ar que você respira. Eu estava assim. E eu estava assim uns 3 dias, depois continuou. Até foi um pouco de incômodo. Aí eu peguei a gilete, joguei para frente e realmente eu ouvi ela quicar. Eu ouvi a gilete, quanto? 1 metro, 2 metros, não sei. Eu joguei ela para frente e eu ouvi nitidamente. Então, foi a minha primeira experiência através de um aparelho aqui em casa. E não parou mais. Depois desse dia, veio outras tantas experiências. E tem sido assim a minha vida. Olha que interessante. Vou fazer um comentário rápido sobre isso, né? Existem certas formas espirituais que conseguem realizar interferência em equipamentos eletrônicos. Até a Escola de Mistérios vai tratar desse tema de maneira, como que eu posso dizer, como que você fala quando você é um dos pioneiros, de maneira totalmente inovadora, porque nós temos o professor Jefferson, que a Verônica deve conhecer, que ele vai falar, nós vamos inclusive criar um curso sobre mnemonáutica. O que é a mnemonáutica? É quando você viaja em astral, ou entidades que estão no plano astral conseguem interferir no plano físico. É uma tecnologia, ou criar uma comunicação entre uma dimensão e outra. Então, um mnemonauta é alguém que projeta a sua consciência numa dimensão diferente, e de lá ele consegue interferir. Ou vice-versa, alguém aqui interfere numa dimensão lá. Então, o que acontece, digamos assim, nesses equipamentos eletrônicos, eu vou usar o aspas, porque não é exatamente isso, mas é uma espécie de, que nós podemos denominar de mnemonáutica. Outra coisa que a Verônica comentou, que eu achei muito interessante, ela citou o exemplo do filme Matrix. Vamos falar um pouquinho da Matrix também, foi muito legal o seu exemplo. 10. O que acontece? O paranormal, isso é uma característica de quem está desenvolvendo paranormalidade ou quando a pessoa entra em transe. Em algumas pessoas, abre-se o que os yogis chamam de ouvido mágico, ou a clareaudiência. A clareaudiência é quando você consegue até ouvir sons do ultra, sons muito sutis. Geralmente, quem tem os gênios ou quem tem alguma percepção extrasensorial acaba tendo essa sensibilidade no ouvido. Dizem até que Nikola Tesla, aquele famoso cientista que fez centenas de patentes, que descobriu a corrente alternada, a forma de transmissão de energia através de corrente alternada, mas que foi o primeiro cientista a anunciar comunicação com civilizações extraterrestres através de ondas de rádio. Então, Nikola Tesla conseguiu comunicação com extraterrestres. E ele tinha um ouvido tão sensível
que às vezes ele ouvia passos de pessoas à distância chegando. Naquela época tinha muita carroça, muito cavalo, o casco dos cavalos no asfalto, com ferradura, incomodava ele na oficina, no escritório dele, né? Então, assim, uma das características de quem tem percepção extrasensorial desenvolvida, ou quem entra no estado de transe, é justamente a capacidade de ouvir, como ela disse, da lâmina. Você consegue sentir uma lâmina, o barulho do vento. Você entra numa sintonia tão fina que aí, um passo mais acima, você levando um pouquinho mais, você consegue ouvir a voz dos seres espirituais. E aí que eles começam a se comunicar com você. Então, aí a gente nós vamos ter uma live, acho que até a próxima aula da Escola de Mistérios, eu vou estar falando sobre canalização. O que é canalização e como funciona o processo de canalização, que, na verdade, é quando você começa a receber informações, mas de seres de um padrão vibratório superior, seres elevados. Então eles vão continuar, senão... Entendi. Fique à vontade. Fique à vontade. Então, na verdade, assim, aproveitando aí o gancho que o professor Paulo falou, né? Em novembro nós estamos com turmas novas já com nova turma aí para a Escola de Mistério. Você que ainda não se inscreveu, eu vou colocar o link aí para você fazer a sua inscrição aí na parte de baixo aí do vídeo, né? E também vamos deixar o contato da Verônica aí, depois ela vai passar para a gente vai colocar aí o contato para você entrar em contato com ela aí e contar para ela estar contando aí. E como que foi essa experiência? Você até comentou particularmente comigo sobre essas experiências de você mandar mensagem e de repente a mensagem chegar codificada. Como assim? Sim, foi exatamente aí que eu lhe conheci, né? Eu tenho, como eu falei antes, eu busquei pessoas que estavam nesse ramo da ufologia, né? E para trocar experiência, tudo isso foi intuição, tá? Através da meditação. Me nascia aquela vontade muito grande, eu pensava 2 vezes, 3, aí continuava a vontade, vai. Aí eu fiz um grupo no Face, chama Vamos Nos Unir, né? Ufologia, espiritualidade e principalmente amizade, e no WhatsApp. Foi então que veio pessoas a trocar experiência comigo, né? Porque a gente nunca pode dizer que sabe tudo, a gente tá sempre aprendendo, é muito rápido tudo. Então, eu tenho o Vamos Nos Unir e participo de mais 2 grupos no WhatsApp de ufologia. E as experiências não paravam e chegou uns códigos. Na época que chegou, eu não sabia o que era. Hoje, eu mais ou menos eu já sei, vamos dizer, 80% eu já sei o que é. E quando chegaram para mim, eu fiquei precisando de ajuda. Eu recorri muitas pessoas ligadas à ufologia, pessoas bastante tempo na ufologia, e o que falavam para mim não sei, estou tanto tempo na ufologia e não sei explicar isso. Foi até que eu entrei em um desses grupos e coloquei lá um áudio. Vocês sabem alguém que está tendo experiência com voz robô, voz androide, ou algum sinal diferente no telefone, alguma coisa assim? Alguém sabe me explicar isso? Aí o professor Disseu, muito gentil, entrou em contato e eu passei para ele alguns áudios, que a resposta que eu tive dele, né, e do nosso irmãozinho, me ajudou muito a entender que eu ouvisse com um fone de ouvido e que aquela mensagem iria ser decodificada, eu iria entendendo conforme eu fosse ouvindo. Como eu trabalho com uma médica espiritual, doutora Olga Grinch, eles entraram em contato comigo em projeção e depois ela deixou um recado para mim que eram códigos de cura para auxiliar as pessoas que estavam fazendo tratamento. E aí eu comecei a ter projeções
também ligadas nesse som que chegaram até mim, que eu ia até câmaras de cura. Eu sou levada há algum tempo a uma tela. Eu chamo de vácuo, porque não tem nada lá. Não tem nada em cima, não tem nada embaixo, não tem nada dos lados. Eu só sei que tem uma cadeira porque eu estou sentada. Do meu lado tem 2 seres. Eles são acturianos. Como você sabe, Verônica, que é acturianos? Porque eu perguntei telepaticamente. E eles disseram que sim. E pode falar. E nessa tela me aparece pessoas que eu estou falando no meu dia a dia, coisas que já passaram e algumas coisas que vão acontecer, eu não sei. Parece na tela. E quando eu volto da projeção, a primeira coisa que eu faço é gravar ou escrever, porque depois de algum tempo aquilo fica tipo vago. Aí, quando eu leio, vem na mesma hora tudo bem nítido, bem claro. Então, esses códigos, que quem ouviu vê que não é coisa daqui, é bem diferente, é uma coisa assim incrível. Falou para mim tomar essa providência, né? Ouvi que eram códigos branco, via neural, enviado ao alvo, dirigido, que eu iria estar entendendo aquilo com o tempo, e eu já consegui ouvir nitidamente, e já chegou mais pode. Legal, puxa vida. Viu, professor Paulo, ela compartilhou aqui, eu estava dando uma olhada aqui, as primeiras mensagens dela foram no dia 11 de setembro. Nossa. Foi pela manhã, foi 11 de setembro que ela mandou. Na verdade, fui eu que entrei em contato com ela, né? E depois, já em seguida, já falou que conhecia Ponta Grossa, né? Que ela já esteve em Ponta Grossa, depois ela me contou a história, que não veio ao caso aqui, né? Mas as coisas foram acontecendo e tudo ali, né? E daí ela foi passando os códigos, as informações, e a gente foi tentando aí ajudar de alguma forma. E vou ser sincero, ela mais me ajudou do que eu ajudei ela, para ser bem sincero. Interessante. Professor Paulo, comentar. Eu ia comentar que quando ela disse que ela buscou pessoas da ufologia, e aí eu quis só fazer um parênteses para dizer que a ufologia no mundo hoje se divide em, digamos assim, 2 grandes grupos: a ufologia científica e a ufologia esotérica ou espiritual. Então, tem aquele pessoal que está muito preocupado em documentar as luzes, pousos, etc. Aquele pessoal que também está endeusando, que acaba se tornando um pouco meio que fanático. Os 2 lados acabam se equivocando, infelizmente, porque as 2 coisas andam lado a lado, né? Na verdade, até uma coisa que a BEX, né, nossa Academia de Estudos Exobiológicos, tem uma nova visão, que a ufologia vai passar por uma transformação, já está passando, e que hoje a gente já não vai mais... O que é ufologia? Estudo dos objetos voadores não identificados. Só que hoje nós já sabemos que eles são identificados, ou seja, para nós não são objetos não identificados, para nós são naves cósmicas. Agora, sem desprezar aquela questão de analisar, que muitas vezes as pessoas confundem uma nave com um satélite, uma nave com um fenômeno meteorológico. Aí entra toda essa tecnologia de pesquisa que já foi desenvolvida, não deve ser desprezada. Falando com respeito, que hoje a ufologia já passa por uma nova etapa, porque para quem está no ramo da ufologia, para quem pesquisa, para nós já é um fato. Eles existem, para nós é ponto. A quantidade de contatados, a quantidade de filmagem, a quantidade de depoimentos. E nós podemos evidenciar que muitos contatos estão ligados a certos fenômenos de percepção extrasensorial, de telepatia, de aparelhos eletrônicos que se comunicam com você. Por isso, ufologia e espiritualidade, vou usar o termo ufologia, em determinado momento eles se integram.
Porque não tem como entender a ufologia sem entender a espiritualidade. Foi isso que os grandes governos do mundo descobriram, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, e começaram, inclusive, a criar projetos. Olha isso. Inclusive, eu falo isso para que, se tiver alguém que tenha essa percepção, essa sensorial, fique antenado. Por quê? Eles saíram, teve uma época que estavam garimpando, entre aspas, né? Selecionando pessoas que tivessem capacidade de percepção sensorial para participar de certos projetos secretos de orçamento negro. Inclusive, um deles foi o professor Jefferson de Souza, que sobreviveu por um milagre de Deus, ele tinha que estar aqui mesmo para dar esse depoimento. Mas o Uri Geller foi também um dos que sobreviveram, Uri Geller, mas tem muitos outros que se tornaram reféns, que foram as suas capacidades de telepatia, de clarividência, de viagem astral, eles foram meio que optados, meio que ficaram meio que presos dentro de tudo isso, né? E você veja, por que eles optam por pessoas com esse padrão? Ela pôde receber as mensagens notificadas dos arturianos e, o mais importante, decodificar. E eu tenho tido vários relatos, viu, professor Liceu, Verônica, de terapeutas e médicos que têm tido contato com seres extraterrestres. Muitas vezes eles estão recebendo códigos de cura, utilizando das pessoas, mas de maneira sem poder falar, porque se falar dá problema. Ainda essa semana eu conversei com um terapeuta aqui da região, e ele estava me falando isso, que ele recebeu uns códigos e umas técnicas, e está aplicando nas pessoas, inclusive, mas ele não pode falar, porque se ele falar dá problema. Porque existe a indústria, né? A indústria do câncer, inclusive, que fatura milhões de dólares com tudo isso. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão passando técnicas de cura para as pessoas que têm a capacidade de captar. Tem que ser pessoas que tenham essa capacidade. Isso é muito interessante que seja observado, né? Então, e os arturianos, a gente sabe que eles estão ligados na alta tecnologia, no ramo da cura, né? Então, é muito legal esse depoimento. Olha, Verônica, em nome da Escola de Mistérios, eu como pessoa também agradeço você, porque tem que ter coragem, com bom humor, e vir falar. Porque parece que é fácil, mas eu conheço muita gente que tem experiências, não, às vezes nem tão profundas como a dela, que não tem coragem de chegar e falar publicamente. Fala secretamente para pessoas escolhidas a dedo. E realmente ela veio aqui e está falando para nós, então eu só posso agradecer você por, de maneira tão descontraída, abordar um assunto tão profundo desse. Obrigado. Eu quero aprender, né? Quero auxiliar também as pessoas. Eu sou muito grata a estar passando tendo essas experiências, tendo essa oportunidade, né? Eu sou muito grata. Como eu falei no início, a hipnose regressiva me ajudou bastante, porque eu fui atrás, né? Falou que eu vim aqui como voluntária, então eu quero saber o que eu vim fazer para me fazer cumprir minha missão e retornar. Não ter vindo à toa, porque estar aqui nós sabemos que não é algo tão fácil nem agradável. Então vamos cumprir a missão. Verônica, você falou uma coisa agora, se me permite, desculpe interromper você, mas aqui eu tinha planejado, eu até fiz uns rascunhos aqui, anotando umas coisas que você falou, que você passa tantas informações, se não anotar, parece uma coisa comum, a pessoa não aproveita. Por exemplo, vocês estão me ouvindo bem? Deu um pequeno... Então é o seguinte, ó, cumprir missão. Sim, tá tudo normal. Falou assim, ó, eu queria saber... Normal, né? Tá. Eu queria saber quem realmente eu sou. E qual a minha missão aqui na Terra. E tem muitos comandantes de naves aí, muitos seres extraterrestres, que tomaram um corpo físico humano, nasceram aqui na humanidade para cumprir missão. Porque existem extraterrestres infiltrados entre nós, com corpos extraterrestres que estão camuflados, alguns com disfarce. E existem alguns que reencarnaram na Terra, nasceram de mães terrestres, corpo físico da Terra, mas a essência é extraterrestre. E eles vieram para cumprir missão, para ajudar nesse momento de ascensão planetária. Só que tem um detalhe, existe uma malha
de inconsciência criada de propósito, para nós não nos lembrarmos da nossa missão, para nós ficarmos hipnotizados no nosso dia a dia e não cumprirmos a nossa missão. É muito difícil. Cair no humano. E aí no humano. Aí entra a técnica que a Verônica tem uma técnica incrível que eu vou adotar mais. É também você anotar. Se você teve uma experiência agora, pessoal, você acha que você não vai esquecer nunca. E não escreve, dali 10 minutos você não lembra mais nada. Não. Até esquece que teve a experiência. Agora, quando você escreve, você pode ter esquecido tudo. E você lê, mesmo que seja uma pequena frase, você consegue acessar toda a memória. Então, a técnica de ir documentando suas experiências é algo muito importante. Sim. Voltou o sinal? Pronto, deu uma cortadinha, mas voltou. Está tudo normal, está tudo normal. Sim, tá, anotar é bem interessante. Porque a Verônica, como ela é uma pessoa da vida prática, como ela não é teórica, ela fala aquilo que ela faz, então ela dá milhares de informações por minuto. Por isso que eu vou anotando os tópicos, depois eu vou repassando, vou falando, ela falou da técnica de escrever, importante, escolher sonho, lá no começo ela já falou, tem uma experiência, anota, porque muitas vezes você recebeu até um código para você decifrar. Ela falou dos arturianos, que eles têm se manifestado, inclusive passado técnicas de cura para vários canais ao longo do planeta, né? Ela falou sobre a relação da ufologia com a espiritualidade, né? Então, da visão, da audição, que se torna às vezes amplificada, tudo isso ela falou assim, em 5 minutos. E aí que a gente, pegamos isso e destrinchamos. Para vocês verem como é importante tudo isso. Isso é importante saber que cada um de nós tem uma essência. Nós estamos aqui no planeta Terra, usando um nome físico, o nome dessa nossa atual vida, mas nós tivemos outras vidas, e muitas pessoas tiveram vidas em outros planetas. Sim. E agora estão aqui para cumprir missão. E nesse momento eles começam a ter contato com essas pessoas, para ajudar a despertar a consciência delas, para nós sairmos do sono da inconsciência, para sairmos da Matrix, começarmos a realizar esse trabalho de despertar da humanidade. É exatamente isso. Verônica, você comentou também que eles te levam para uma sala. E quais mensagens eles passam para a humanidade ou para as pessoas diretamente? Que não são apenas códigos de cura, né? Não. O que mais eles passam? Eles falam, eles entregam alguma mensagem para a humanidade através de você? Como que é feito esse trabalho? Bem, eu vou falar uma das vezes. Essa vez foi até muito interessante também, pelo fato de que eu me vi muito alta. Como você sabe que você estava alta? Porque eu olhei para baixo, meu pé estava lá embaixo, eu sou baixinha, eu devia estar no mínimo com quase 3 metros. E falando do nosso material aqui, para as pessoas entenderem, um alumínio, as paredes fazia me lembrar o alumínio. E aqui tinha uma luz muito forte. E na minha frente tinham vários seres. Quantos? Vários. Vários. Pleiadianos, insetoides, arcturianos. Vários. Como eles são? Eles são realmente como a gente vê aí nas imagens. Porque eu tenho para mim que essa técnica do retrato falado, que nós temos aqui, veio de lá, na minha opinião, foi uma técnica que passaram para nos auxiliar, porque a pessoa que tem o dom de estar retratando, e hoje a gente vê aí, né? Eu vi assim, descreveu. Então, eu vendo essas imagens, eu sei que eram esses tipos de seres, vamos dizer assim. Na época da projeção, eu não sabia. Hoje, eu vendo essas imagens e tal, eu sei, nossa, tinha aquele. E um desses seres muito me chamou a atenção, e até hoje eu me emociono muito quando eu vejo essa imagem, ou eu tenho uma projeção e acordo, o choro que me acorda, porque eu acordo muito emocionada,
eu sinto que quando eu acordo, eu não quero retornar para cá. Então, acordar, muitas das vezes, para mim, é um pouco de angústia, porque lá é uma coisa assim, é uma paz que aqui não tem. Eu ficaria um mês falando e não vou conseguir descrever a sensação que é estar entre a verdadeira família. Não tem palavras. Então, tinha vários seres na minha frente, e esse, que muito me emociona, chegou e se dirigiu para mim por telepatia. E na palavra deles foi de outra forma. Eu vou falar mais ou menos como foi na minha palavra. Nas minhas palavras, eles queriam passar que a humanidade está parada. Mais ou menos isso. Era para nós estarmos mais evoluídos, mais à frente. E nós somos muito auxiliados, mas que a humanidade não estava fazendo por onde. Não estava fazendo por onde. E muitas das coisas acontecem aqui devido ao pensamento, né? Pensamento denso, as vibrações. Então, não era para estar como está, e está devido a nós mesmos, vamos dizer assim. Eu acordei, sentei, já peguei o telefone, saí falando, eu ouvi isso e tal, mas antes do meio-dia, que eu lembro muito bem, era 11 e pouquinho, uma amiga me ligou, e eu sempre em meditação eu peço, olha, se eu tiver alguma projeção, eu quero ter certeza que eu não sonhei ou que foi fruto da minha imaginação. Então, 11 e pouquinho, uma amiga minha me ligou e falou assim, Verônica, eu já sei como você deve estar. Fica tranquila, não aconteceu nada demais. E eu ouvindo e achando que aconteceu tudo demais, porque não aconteceu nada demais, você não está louca, eu estava lá e eu te vi. Então, foi um divisor de água. Desde esse dia, eu falei para mim, eu não vou duvidar mais, porque eu pedi meditação. Sempre que acontecer alguma coisa, eu quero ter uma prova. Eu já tive várias. E essa da ligação, ela me ligar de um outro país, ela não está nem no Brasil, para mim, eu falei, bom, eu estou recebendo realmente essas informações, esses seres estão entrando em contato. Eu tenho vários áudios, quantos? Vários, eu chorando. Nossa, alguém me explica o que está acontecendo. Então, hoje, eu quero até, humildemente falando, ajudar quem esteja passando nessa situação, porque eu passei e realmente você não tem uma pessoa para estar te explicando, é desesperador. Hoje eu já entendo, eu já questiono, eu escrevo e, com certeza, as mensagens vão chegando de uma certa forma que, pouco a pouco, eu vou compreendendo. Demora um pouquinho, mas eu vou compreendendo. Verônica, você recebeu alguma informação aí enquanto estava falando? Não decodifiquei, não, mas eu ouvi algo. Vocês ouviram também? Professor Paulo, seu áudio está fechado. Paulo, seu áudio está... Então, o professor disse na sensibilidade dele, percebeu, captou, né, que a Verônica estava com alguma conexão já. Ele tem uma sensibilidade muito grande, nós pudemos viajar junto recentemente, ele capta as coisas assim, né, bem facilmente, bem legal, né? Mas eu achei interessante que a Verônica comentou numa projeção que ela teve a bordo da nave, que ela se viu alta. Ela disse que uma estatura de quase 3 metros de altura. Provavelmente, porque assim, existem muitos casos de extraterrestres que estão cumprindo missão aqui na Terra, mas que eles mandam uma chispa deles. Nós poderíamos comparar com o filme Avatar. Quem assistiu Avatar vai entender o que eu estou falando. O que está aqui
ocupando esse corpo terrestre, é uma chispazinha da alma deles, é uma partezinha deles que está aqui cumprindo missão. E quando, nesses momentos de projeção, você vai lá, aborda nada, você passa a se sentir, a ser eles. E por isso que tem aquela sensação, você sente que é uma família, porque tem muitas civilizações que elas têm uma consciência coletiva. Era para nós aqui na Terra termos essa consciência coletiva também, ou seja, os grandes mestres da humanidade, os avatares que vieram aqui na Terra, os mensageiros do universo, do cosmos, sempre vêm nos trazendo uma mensagem de paz, de amor e de integração. Por isso que Jesus dizia que olhar o próximo é seu irmão. Verdade. Todos os grandes mestres nos mostram que nós deveríamos ter uma empatia muito maior. Porque as humanidades cósmicas, eles têm uma consciência coletiva. O que um aprende, todos aprendem. Eles não permitem ver o irmão sofrendo, eles compartilham aquilo que eles podem compartilhar. Então, quando você volta e se reintegra novamente a essa família cósmica, a sensação, né, segundo descrições de outros contatados que eu tenho visto por aí, é uma sensação muito boa, fantástica, né? Por isso, quando você volta emocionada, né? Porque você esteve com a sua verdadeira família, né? De uma certa forma, aqui na Terra nós temos várias correntes, vários segmentos, desde os arturianos, os pleiadianos, e vários sirianos, né? Sim. Seres sírios encarnados aqui ajudando, e as suas naves dando suporte técnico em cima. Sim. Então, e a mensagem que a Verônica nos transmitiu agora há pouco, né? De que a humanidade está parada. Na verdade, a humanidade da Terra já deveria ter o contato com eles, o contato aberto já poderia e já deveria ter acontecido, mas, infelizmente, né, devido à usura, ao egoísmo do ser humano, é que nós estamos padecendo, porque a nossa humanidade já mereceria ter energia livre, né? Imagina que maravilha, a cura para todas as doenças, praticamente. Sim. Mas qual a razão que nós não nos conectamos? Isso as escolas de mistérios pelo mundo afora têm estudado, justamente por conta do egoísmo. É por isso que a pauta de toda grande escola verdadeira de autoconhecimento é justamente uma purificação a nível físico e psicológico, a morte do ego, né? Eliminar Sim. o orgulho, a cobiça, enfraquecer esses elementos psicológicos negativos que nosso interior carregamos, porque assim nós aumentamos o nosso padrão vibratório, né? E essa vontade que a Verônica tem de ajudar pessoas que estejam passando por essa situação, nós compartilhamos isso na Escola de Mistérios também. Se algum ouvinte da live, alguém estiver passando por essa situação, entre em contato com a Verônica, ou entre em contato conosco. Nós pretendemos criar um grupo de contatados, ou de pessoas que tenham capacidade de projeção astral. Nós vamos fazer, inclusive, encontro astral, porque o depoimento que a Verônica deu no final, daquela amiga que ligou do exterior para confirmar, você não está louca, nós nos encontramos. Inclusive, há menos de 15 dias atrás, nós fizemos uma meditação, e durante a meditação foi possível que o professor Disseu encontrasse uma outra pessoa do nosso grupo que também estava projetada. Foi uma prática bem interessante, porque é o seguinte, eu venho trabalhando nisso há décadas, é muito difícil. Agora, com o apoio do professor Jefferson, nós vamos avançar anos-luz. Porque se você fala, imagine nós estamos aqui durante uma meditação, e você está de olhos fechados, a Verônica, que tem essa sensibilidade grande, fala, olha, estou vendo aqui, na quarta dimensão, né, no plano sutil, plano espiritual, estou vendo um ser de 2 metros de altura, usando um macacão azul, etc. Aí, outras pessoas pensam, nossa, a Verônica viaja, ela está imaginando, está louca essa mulher. Aí o Dirceu, que também é sensitivo, está um pouco alto, profundo, você fala, estou vendo, Verônica, inclusive ele está usando uma bota que vai até o joelho. Aí fala, só que a bota dele tem um botãozinho do lado esquerdo. Aí a gente começa a cruzar informações. Aí, menino, aí o bicho pega. É aí que é o legal. Porque daí nós temos como aferir as informações e como trazer mais informações. É isso que é o objetivo. Portanto, nós temos que criar uma união agora, nesse momento, né? Mais pessoas nos juntar ao grupo, pessoas que estão tendo experiência, para nós fazermos esse tipo de pesquisa. Isso vai ser o nosso grupo de mnemonáutica. Nós estamos criando, estaremos no futuro
criando, tá ok? Muito bom. É isso. Bacana, deixa eu abrir meu áudio aqui, né? Para quem está acompanhando aqui e quer se inscrever na Escola de Mistérios, né? A nossa nova turma vai começar agora na primeira semana de novembro, né? E o professor Paulo vai começar já vai começar falando aí sobre as sociedades secretas, né, professor? E as pessoas que já Eu já ia começar a falar agora. Não, você não fala agora, não fala nada. Tem que se inscrever lá para saber, né? Tem que se inscrever lá. Então o link para fazer a inscrição já está aí na descrição do vídeo. Você entra lá, preenche os dados lá, certo? Aí você envia para a gente, aí a gente te adiciona a um grupo de WhatsApp, que é da turma nova. Nós já estamos aí com 35 inscritos para a nova turma, professor. E quem quiser participar é totalmente gratuito, né? A gente não cobra nada. Eventualmente a gente tem alguma atividade extra, assim, que é para ajudar alguém ou para ajudar às vezes até a própria escola, né? Então a gente faz algum evento, mas também acessível, né? Não muito caro. E Verônica, você falou bastante aí com a questão dos códigos de cura e tudo mais. Me fala um pouco do teu trabalho aí com a doutora Alba. Alba não, a doutora Alba. O trabalho com a doutora Olga já acontece quase há 30 anos, há 28 anos. Meus pais, eles eram ubandistas. Eu nasci praticamente no colo de uma preta velha, fui criada dentro da Umbanda, só que a minha mediunidade ela pendeu para o lado da medicina espiritual. E eu já, com 15, 14 anos, já estava atuando na mesa kardecista, e depois eu vim, né? Meus pais faleceram, eu vim assumir essa espiritualidade de auxílio às pessoas, né? Aí as pessoas têm sido agraciadas, só que veio essa situação que o mundo está atravessando hoje e tinha muitas pessoas em tratamento com ela. Aí, para não ficar parado o tratamento, veio a intuição porque o telefone tocava demais. Eu falei, gente, tem que haver um método de vocês serem atendidos. Aí eu passei o meu message para as pessoas estarem deixando lá os nomes e não pararem o tratamento, nem quem vinha chegando e as pessoas que já estavam no tratamento. Aí, através do message, eles colocam um nome e a gente faz todos os sábados, às 20 horas e 20 minutos, uma corrente. A pessoa fica na residência durante 20, 35 minutos, às vezes um pouquinho mais, mas é sempre entre meia hora e 25 minutos, ouvindo áudios, ouvindo prece e até algumas mensagens que a médica deixa e é passado no privado. E agora vai fazer um mês, nós passamos para o WhatsApp também. As pessoas já têm lá, acho que 35, 36 pessoas também no WhatsApp, e que também não está sendo diferente, como eu já pude aí dividir algumas experiências lá de gratidão de algumas pessoas com o irmãozinho de seu. E eu sou só grata, né? Eu sou só um canal, não tenho mérito nenhum, e vamos seguindo na missão. Já vai fazer 29 anos que eu trabalho com ela e achamos esse meio aí, né, virtual, para continuar seguindo na missão. Que bacana, né? Quer fazer algum comentário, professor Paulo? Sim, eu quero parabenizar, dizer que é legal esse método de fazer essa corrente escura, né? No mesmo horário, todos conectados, isso dá um resultado incrível, cria um sinergismo, cria uma força. Inclusive, quanto mais pessoas estiver conectado, mais poderoso
Isso é muito importante, esse trabalho de cura. Nós começamos a trabalhar com uma tecnologia fantástica, sabe? De conectar o maior número. Por isso que nós até dissemos na fala anterior, citamos um pouco a respeito, desculpe, das civilizações que são coletivas. Existem técnicas até para evitar guerras, diminuir os índices de violência. Quando você colocar várias pessoas conectadas no mesmo horário meditando, você consegue reduzir os índices de violência. Então nós podemos mudar, nos tornarmos co-criadores, mudar essa realidade se nós unirmos um grupo de pessoas capazes de, numa irmandade, fraternidade, orações, mentalizações, vibrações positivas, nós elevamos o padrão vibratório do planeta. Então essa conexão é muito importante, esse trabalho. Meus parabéns. Eu, da minha parte, só agradecer a Verônica pelas informações valiosíssimas, pela simpatia. E vamos ver se o pessoal tem pergunta, né, professor Disseu? Eu que agradeço a oportunidade. É verdade. Mas, olha, uma observação interessante aí de tudo isso é que a atual circunstância do planeta, ela está mostrando para as pessoas que nós não precisamos estar todo mundo junto. Né? Nós podemos ter, nós estamos aprendendo a usar a nossa telepatia, né? A mensagem telepática através da meditação, né? Essa conexão virtual, né? Onde você consegue fazer isso de uma forma virtual, né? A conexão deixou de ser, por exemplo, presencial, né? E passou a ser. As pessoas não precisam estar juntas para sentir a mesma conexão, a mesma energia, a mesma sinergia, né? E tudo mais. Isso é muito importante. É um aprendizado novo que nós estamos tendo, de maneira, assim, muito clara. Sim. Quem quiser comentar, fica à vontade. Verdade. Verônica, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar dentro desta tua live? Porque tem várias perguntas aqui, tem bastante perguntas aqui. Eu gostaria de comentar da Câmara de Cura, que eu tive uma projeção, acho que foi no mês passado, e que me chamou bastante atenção. Fique à vontade. Essa Câmara de Cura, que fica no plano espiritual, arcturiana, me foi dito que há uma integração entre os arcturianos e os médicos espirituais. Eles vêm no plano físico, é canalizado, e as pessoas, não discriminando ninguém, mas algumas têm a autorização de estar recebendo, outras terão com um tempo hábil, e essas pessoas são levadas para essas câmaras de cura, e eles me mostraram no plano astral. Eu até contei 5, aí estava fechada, e explodia um lilás, um azul, uma coisa maravilhosa. E na sexta eu coloquei uma senhora lá, isso no plano astral. E essa senhora, no menos de 2 dias, menos de 48 horas, ela estava relatando que ela não podia levantar o braço, não podia tomar banho, já estava tomando até a água que a gente pede para a pessoa deixar ali tampada. Então, eu quero relatar essa experiência fantástica que eu tive a oportunidade, sou muito grata em ter recebido, porque realmente é tudo integrado. A gente que está ainda engateando para entender, né? Eu, pelo menos, estou, para entender isso aí, é integrado. Tudo não tem ufologia e espiritualidade, é algo mais complexo aí. Exato. Que bacana tudo isso, né? Enquanto você falava aqui, eu recebi as informações das 5 câmeras aqui. Passei aí para o professor. Vamos às perguntas, então, e o que você sentir de falar, eu sei falando. A primeira pergunta é da Eliane. Gostaria de saber se existem
ela se refere aqui que na Terra existe, né? E aí ela ficou curiosa de saber, né? Olha, eu vou responder ela. Na espiritualidade, irmãzinha, eu não sei lhe dizer, mas o dia que nós duas estivermos lá, seremos as gêmeas. Muito bom, muito bom. Deixa eu ir para a próxima. Ai, cadê a próxima pergunta? Tem que ir devagarinho, pra gente não deixar passar nada, né? Enquanto isso, eu vou fazer um comentáriozinho. Pode ficar à vontade, professor. É muito comentada a existência das almas gêmeas, né? Dizem que as almas gêmeas são almas saídas da mesma alma matriz, e uma vez encarnadas aqui na Terra, mas nem sempre as almas gêmeas são almas que foram talhadas para conviver como cônjuges, por exemplo. Às vezes a pessoa fala, eu quero achar minha alma gêmea, né? Quero achar minha alma gêmea. Mas muitas vezes a alma gêmea não é sua esposa, seu esposo. Ela está cumprindo missão, às vezes está em outro planeta. Mas existem as almas gêmeas. Quando eu tenho uma afinidade muito grande com as pessoas, eu acredito assim, no reencontro aqui. Legal. São reencontros, verdade. É. Verdadeiros reencontros. O nosso colega aí, o Fábio Alexandre, ele fez várias perguntas aqui, comentários também, né? Um deles é: nos dias de hoje se intensificou as comunicações dos seres de vários escalões com as pessoas comuns, né? Esses contatos diretos seria devido às transformações que estamos passando referente à transição planetária? Aí ele deixa mais um comentário: contatos diretos com as pessoas. Na minha meu humilde entendimento, eu acho que não é assim como ele colocou, mas eu compreendi. Eu acho que esses seres estão entrando em contato com pessoas que, previamente, no plano espiritual, houve um acordo. Eu creio que é algo assim. Você vai lá, tal ano, nós vamos entrar em contato com você, vamos te recordar alguns fatos e tal, e os demais terão a oportunidade também, mas, como eu falei no início, se a pessoa mudar a vibração, tem que buscar, tem que abrir mão de muita coisa, não comer carne, meditar, se espiritualizar, amar o próximo como a si mesmo, contar até 10 várias vezes antes de falar alguma coisa. Então, eu acho isso. Perfeito, também acho. Bacana. Oi, minha irmãzinha. A Rosa Vieira, ela, no momento em que a gente estava falando sobre os seres, sobre a comunicação dos seres, ela perguntou assim: só pessoas especiais podem ver esses seres? Não, acho que eu já até respondi, né? Todos nós podemos. Exatamente. Só aproveitar e fazer um comentário, né? Ela respondeu na hora, quando ela disse que quando a pessoa começa a fazer alguns esforços, alimentação, meditação, ou seja, na verdade, a própria pessoa é que vai se classificar aumentando o seu padrão vibratório. Então, ela respondeu já, isso aí ficou legal. Respondeu de uma maneira brilhante. Obrigada. Olha, essa é uma pergunta bem interessante, né? No início das comunicações com você, teve alguma confusão psíquica ou foi normal, sem problemas, com o mental? Aí entra nosso trabalho no início da comunicação nossa aqui, né? Vou colocar o aparelho aqui, o fio, para carregar. Só um minuto. Ok. O professor quer aproveitar nesse momento e fazer algum comentário? Qual foi a pergunta dele mesmo, professor? A pergunta é direcionada a ela, né? Sim, não, só para a gente poder, enquanto ela chega, e relembrar também qual foi a pergunta para ela responder. Isso. Então, a pergunta que foi feita pelo Fábio Alexandre para a Verônica foi a seguinte: no início das comunicações com você, teve alguma confusão psíquica ou foi normal, sem problemas com o mental?
Muita confusão. Não é nada calmo, não. É uma realidade diferente da que nós fomos acostumados a viver. Não é calmo. Vai ficando com o tempo, mas não é uma turbilhões de emoções. Não é calmo, não. Mais uma perguntinha aqui. Já teve dúvida entre o real e os pensamentos constantes desse assunto? Se eu tive dúvida com o que é real, com o quê? Isso. Você já teve dúvida? Vamos melhorar essa pergunta aqui um pouco. Você já teve dúvida em relação à realidade e os pensamentos constantes desse assunto? Sim, várias vezes. Daí a intuição de anotar e você meditar e saber distinguir o que é real, o que é não, porque vem várias informações. Se você se transforma numa antena, você começa a captar várias coisas, até o que não deve. Então você tem que saber assim distinguir. Por exemplo, existem naves que são daqui da Terra, vamos dizer, e tem outras que não. Ou é um drone também. Como você vai distinguir? A emoção te diz, a intuição. Você tem que seguir o seu eu superior. Ele fala muito com você. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Acabou as perguntas aqui agora. Olha, tem bastante elogios aqui. Parabéns. Gratidão a todos que estão aí dando atenção a gente. O pessoal que chegou mais tarde pode assistir. A live vai ficar disponível aí no canal, né? Ela vai ficar gravada. Pode assistir depois, não tem problema nenhum. Pode deixar as suas perguntas aí, ela vai entrar aí depois e pode até responder as perguntas aí diretamente nos comentários, né? Então fiquem à vontade. Boa noite aí pro Wellington, pro Baião, pra Adriana, enfim, para todos que estão presentes aí, né? Tem bastante pessoas ao vivo aqui nesse momento. Boa noite a todos, compartilhe aí, curta o canal, inscreva-se aí no canal também para dar uma força para a escola aí, né? E você que quer se inscrever aí para aprender um pouquinho mais sobre mistérios, sobre a nossa escola, nós estamos aí com as turmas abertas, né? Novas turmas. A partir da primeira semana de novembro já vai começar as aulas, né? Assunto super interessante, né? E vai ser muito bom. O curso é para iniciantes. O curso é para todos que queiram aprender. É uma continuidade. Então, a gente tem... sempre vai estar falando sempre sobre um assunto novo, né? Mas todos os assuntos, você que entra na escola vai ter acesso a todos os assuntos de uma forma ou de outra, tá bom? Então, se inscreve lá, você vai conhecer nosso trabalho, vai conhecer um pouco mais, né, professor Paulo? Quiser falar mais alguma coisa? Só teu áudio está fechado. Só quero agradecer mais uma vez a Verônica, o professor Disseu, que tão gentilmente organiza as lives de maneira brilhante, o maior carinho do mundo, a sensibilidade dele. Agradecer a nossa audiência também, os que estão agora nesse momento, os que virão, porque muitos virão com certeza. Quem assistir essa live da Verônica vai compartilhar, vai curtir, vai dar o like e vai compartilhar, porque nesse momento, muitas pessoas podem estar passando por experiências semelhantes e podem precisar de uma orientação. E também convocar, que o professor Disseu acabou de dizer, né, as pessoas para se inscrever no nosso curso da Escola de Mistérios, onde nós estaremos abordando temas muito, muito raros, que você não encontra comumente, porque nós vamos tratar a verdadeira história do planeta Terra, vamos estudar exobiologia, exoantropologia, a história das raças, né, que inclusive habitam o universo. Nós vamos ver como que os contatos mais famosos que existiram, um curso inclusive de metodologia científica que o professor Disseu ministra. Eu vou estar falando das escolas de mistérios, das sociedades secretas, como foi que o planeta Terra é como se vivesse uma guerra constante entre algumas civilizações que querem a emancipação da espécie humana,
o despertar da consciência, e outra civilização que deseja manter a humanidade como gado, né? Hipnotizada para continuar sugando nossas energias espirituais e físicas, inclusive. Exatamente. Então é isso. Agradecemos a todos. Obrigado, professor Liceu. Tem mais uma pergunta aqui. Ih, caiu. Caiu. Ela já volta aí. Cadê ela? Eu acho que acabou a energia do notebook dela. Uma das perguntas que eu ia passar para ela é a seguinte: se os seres de outros planetas poderiam vir até aqui na Terra sem o corpo físico. Ela seria a pessoa mais ideal para responder, porque ela está fazendo a live, mas enquanto isso eu vou comentar um pouco a respeito desse assunto. Pode ser, vou tentar reconectar aqui com ela. Enquanto o senhor fala com ela pelo WhatsApp, eu vou comentar um pouco a esse respeito. A resposta para essa pergunta é sim, porque muitas viagens não são feitas fisicamente, são feitas através de portais dimensionais, ok? Então, eles viajam fora do corpo físico e depois podem se materializar na Terra. Aí, ó, voltou. Não fui abduzida. Eu tenho uma pergunta aqui. Os seres de outros planetas, eles poderiam vir aqui na Terra sem um corpo físico? Sim. Sim. Não só poderia, como tem. Nesse exato momento, pode ter um na sua sala, você fez a pergunta. Com certeza. É verdade. É verdade. Ai. Bem bacana essa. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. O pessoal tá fazendo pergunta ainda, né? Olha, o Fábio Alexandre está fazendo assim: quando abre esse leque de comunicações, se abre um campo infinito com vários seres e entidades, até muitas incompreensíveis. Você teve essa percepção? Sim. Sim. Na verdade, desde que eu nasci, eu já nasci com entidades falando comigo. Mas eu consigo ver que ampliou bastante e eu sei distinguir o que é ser, o que é entidade, o que não é assim uma boa vibração. Eu sei mais ou menos identificar. Bacana. Bom, já estamos aí 1h20 quase de live, né? Então eu quero agradecer a todos que estão aí assistindo a live, você que fez pergunta, você que participou do chat de alguma forma ou de outra, enfim, minha gratidão, a nossa gratidão por tudo, por vocês, né? E Verônica, eu queria que você agora agradecesse o público, finalizações aí. Mais uma vez eu agradeço, né, todos vocês que doaram aí seu tempo, né, que é algo de tão precioso que nós temos, é algo que não volta mais, é muito precioso. Agradecer de todo o coração o convite também, agradecer a amizade de vocês dois, que eu sou uma pessoa muito feliz. Obrigado. Grata. Nós também agradecemos. A recíproca é verdadeira. E deixar o meu contato aí, né, para vocês que quiserem estar colocando o nome também para participar da corrente aos sábados, será um prazer lá ter CD botando o nome de vocês, de pessoas que vocês também possam conhecer, que estejam precisando de auxílio. Perfeito, que ótimo. Para entrar em contato com você, Verônica, pelo Facebook, WhatsApp, como que faz? E-mail? Pode fixar o meu número, aquele final 12 do Zap, as pessoas podem estar entrando em contato. Deixa eu só verificar aqui. Bom, a gente coloca na descrição do vídeo aí pro pessoal. Pode aí, sim, né? isso. E daí, final 12, deixa eu saber aqui. Se eu achar, eu já coloco aí.
Final 12, né? Isso. Tem também um canal no YouTube, quem quiser ouvir mensagens de autoajuda, mensagens edificantes para a jornada do dia a dia, é só digitar Verônica Lima Mensagens também. Essas mensagens eu recebo através das meditações e eu coloco lá trechozinho de 5, 6 minutos para não ficar maçante. Tem lá, eu fiz esse canal com intuição também do astral. Uhum. Bom, na sequência a gente coloca aí os contatos aí na descrição do vídeo para que você possa entrar em contato com ela, tá bom? Então, depois nós colocamos todas essas informações aí. Pessoal, gratidão por vocês estarem aí participando conosco. Muito obrigado pela tua presença. Compartilhe a live, indique aí para os seus amigos, né, para que todos possam receber essas informações bacanas aí, né? E essa live foi uma live muito especial, assim, uma live que a gente pôde aprender muito. Então foi mais uma das lives históricas da nossa escola de mistérios. Obrigado a todos, professor Paulo. Saudações finais. Obrigado, gratidão, de coração para coração, tá? Namastê. Gratidão a todos. Namastê.